pessoal, eu sou a Beatriz Botelho. Eu sou a Viviana Gura. E eu sou o Gé. E esse é o podcast mais nostálgico da internet. Está no ar. De volta aos anos 90! E, gente, para começar o episódio hoje, vocês lembram quais eram ou quem era o seu herói na infância? Hoje a gente vai falar um pouco sobre quem moldou os nossos sonhos nos anos 90. Xuxa, Goku, Sandy Júnior. Vocês lembram dessa Amor, todo turma? mundo me moldou. Nossos Todo ídolos mundo deixaram me marcas, não é mesmo? Com certeza. Ai, Muitos, esse né? assunto é bom porque eu lembro de coisa, viu? Porque assim, muita gente me moldou, gente. Sim. Muita gente. Acho que tudo que a gente assistia na época moldava a gente. Com assistia, certeza. ouvia. Sim. Não é verdade? Olha, eu lembro muito de quando um pouquinho antes de ir pra escola, que eu assistia a Fada Bela. E eu adorava as aventuras de Fada Bela, assim, na Globo. Nossa, era muito legal. E eu Aqui, ó, pra me vocês, inspirava, Angélica, sim, eu me inspirava era muito lindo. muito, Bate por sabe? Merlin. Adorava, gente, adorava. Então, tipo, era uma lembrança muito gostosa que eu tinha antes de ir pra escola, sabe? Sim. De assistir. Então, eu já falei em outros episódios aqui que quando eu era mais nova eu adorava me encontrar com os meus amigos na casa da minha avó pra ficar dançando. E a gente tinha fã-clubes, a gente tinha grupo de dança, cover de Chiquititas, cover de El Chan. E era essa a nossa alegria, sabe? Então, tipo, já vamos começar assim, amiga. Vamos falar pra gente, assim, quem influenciava a gente, quem a gente imitava. Você lembra quem você imitava? Amigo, de eram ficar na tantos frente do artistas. espelho e falar assim, olha… Que… depende, né? Com a roupa que minha avó fazia, eu era uma chiquitita. Ah. Antes de ser uma chiquitita. E no Depois imaginário. no imaginário. Depois eu virei… Não era a loira do Tchan, mas era a morena do Tchan. Que eu tinha, inclusive, o bambolê. Vocês lembram do bambolê? Sim, Foi na pegada como do não? bambu, do bambu. Como não? Adorava dançar essa música. É, Você, eu era outra gatinha, quem amiga. você imitava? Quem eu imitava? Ai, meu Deus. Você Bom, já falou em um dos episódios das da Spice Girls. E da Sandy também, né? Porque eu adorava cantar as músicas da Sandy, Eu gente. acho que todas as meninas, né, amiga, daquela nossa época, né? Eu acho que Sandy era a referência pra todo mundo, né? Todas as meninas da época, realmente. Quem não queria ser a Sandy, né? Sabe o que é muito engraçado? Porque eu não imitava o artista, eu imitava o que o artista estava fazendo. Aham. Então, por exemplo, se tinha um apresentador, eu lembro que eu pegava folha A4 e enrolava assim, na minha mão era um microfone. Olha, gente, ele Gente, já sabia o que ele queria, quem nunca né? imitou aquele microfone Então, assim? aí eu pegava a folha A4 e enrolava aqui, ó. Com e eu lembro que a certeza. Angélica usava muito esses microfones Aham. assim. Aqui, ó. Temos Sandy um no Júnior. Júnior. Então, na minha Gente. cabeça, era tipo assim, tô igual. Então, eu ficava eu ia pro quintal e as plantas eram o público, a plateia, eu ficava ali horas imitando. Amigo, quem nunca teve esse microfone da Xuxa? Gente, esse microfone era super vendido, tinha até os frufruzinhos assim, horroroso, né? Era um negocinho amarelinho, horroroso. Sabe o que eu Todo lembrei mundo que adorava. agora- Eu tinha era medo da boneca, gente. Do Da quê? Xuxa. Ai, da boneca da Xuxa. eu Que era tinha medo enorme, né, dela. amiga? Ah, Era grande, quase do Era nosso uma- tamanho, né? Era gigante aquela boneca. E minha prima tinha uma, eu fugia de qualquer ambiente que ela tivesse. Sabe o que eu lembrei? Que agora, Eliana, na época do Bom Dia, ela fazia aquele… Pra gente fazer em casa, e ele sempre falava, Ai, tesoura sem ponta, Adoro! cola bastão. E aí, quando minha mãe Até hoje eu comprava faço com material Kai, inclusive. escolar, aí eu botava tudo na mesa e ficava sozinho lá. E eu, gente, vocês vão precisar de tesoura sem ponta, cola bastão, só porque pra eu sentir aquela sensação do… De meu Deus, eu apresentar. tenho uma cola bastão igual a Eliana fala na televisão, Ai, que sabe? bonitinho, gente. Era muito Adoro, bom, muito gente, legal, sério. eu gosto. Eram as nossas inspirações, né, naquela época, né? Era Eu demais. acho que foi isso que trouxe esse ar de artista, de querer estar, assim, né, nas telas. Na época não tinha tanta internet, mas era, assim, a nossa brincadeira da época, né? O que animava a gente era pôster, revista. Sim. Vocês tinham isso como rituais? Tipo Com assim, certeza. gosto de fulano, comprar revista, essas Aham. coisas. E fazer, né, ir guardando, né, fazer coleção daqueles posters, ou colocar na parede. Como eu tinha fã-clube, eu colocava tudo nas paredes, assim. Coitado dos pais, né? Pra Nossa depois, pra tirar… Senhora. Ai, vai se mudar. Tira o pôster da parede. Vrá. Eu Aqui. tinha algumas coisas de Spice Girls, mas eu nunca tive muito hábito de colar coisas. Eu nunca fui essa Nossa, eu pessoa, era assim, doida. sabe? De ficar colando coisas de artista. Tinha, assim, minhas referências, mas não tinha essa coisa de colecionar Eu coisas, colava no sabe? guarda-roupa.
O guarda-roupa tinha muito adesivo. Amigo, eu tô vendo revista Capricho e tinha muito disso, né? Eu era tipo assim, ó. Então, olha essa assim, moça aqui. então, minha mãe não deixava a gente colocar na parede, mas o guarda-roupa da minha irmã, eu lembro muito, pôster de Sandy Júnior. E na época os Abria a porta do cadernos, guarda-roupa. os cadernos vinham com aquelas folhas de adesivo, então a Sim. gente pegava, arrancava a folha. Primeiro não deixava ninguém triscar. Aí eu chegava no guarda-roupa e pegava tudo lá. Mas na Capricho vinha muito disso, né? Ou vinha com uma lembrancinha. Sempre vinha um pôster na revista, alguma né? coisinha. Eu adorava. E eu tinha uma mania de ficar recortando os artistas e colando na agenda. E escrevia na agenda, inclusive, Jura? sabe? Você fazia isso? Nossa, super. Eu recortava e colocava lá, um por um. Ah lá, a Amiga, gente eu tá queria falando... recortar ele na Qual época, deles? hoje em dia. Qual deles? Amiga, assim, hoje em dia, qualquer um. Mas na época... O Kevin. Ele é o Kevin, não é Esse aqui, isso? se ele tivesse ocupado, poderia ser esse aqui. O Brian. Eu acho que amava lembro de Backstreet todo- Boys, mas Eu eu também. gostava também do Aaron Carter, que era irmão do Nick Carter. Você conheceu, né? Eu conheci o Aaron Carter lá na Argentina, porque ele foi fazer um show na Fala Argentina. sério. E aí a revista Chiquititas me chamou pra ir assistir, inclusive fazer uma entrevista com ele. Gente, Vivian... Vive ela a repórter viveu muito. desde os anos 90, Não, e detalhe, gente, a caramba. bicha viveu tanto nessa Argentina, não Mulher, é mesmo? ela viveu, era matinê com areia. Gente, eu morei 4 anos na Argentina, né? Amiga, Eu vivi era muito matinê tempo, com né, areia. amiga? bastante, é Só pra bastante. contrariar que eu digo, era matinê. Quem assistiu o episódio passado Eu vai ia pra lembrar. matinê com areta também. Matinê, tia Fátima. Comenta aqui pra Isso, gente. Fátima. Isso do que a gente não disse aqui, né? O que a gente ainda vai descobrir, né? Amiga, agora sim, já que a gente falou dessa galera mais internacional, e os ídolos internacionais de vocês, assim, da época? Ai, o meu já tá dito, Spice Girls. Ah, eu gente, amava mas também. pra mim, a princesinha do pop, quando a gata surgiu, meu Ai, amor, não, foi. ela veio como um furacão, Dona Britney. É verdade. Não dá. Com certeza. E tinha MTV, né, gente? Que a nossa internet Amor. era MTV, né? Assistia os verdade. clipes. Eu não posso dizer o mesmo. Que Eu chegava. Amiga, lá na Bahia, eu O sinal não tinha chegava. MTV. Então Ai, eu tinha gente, uma olha essa coisa mais, como eu posso dizer, genérica, que a Band tinha, que se chamava Clipe Mania. Ah, tinha Ai, também. mas- É. Aí eles tiraram a Sabrina Parlatori da MTV e levaram pra Band, ela que Aí, ó. apresentava. Só Então, que era já muito tinha clipe tudo. nacional, amor. Ah, mas tudo bem. Eu era muito do nacional, tá? Eu Eu também gostava, tipo, gostava. Spice Girls, gostava de Backstreet Boys, Então. Aaron Carter. Mas, assim, eu era muito do nacional, tá? Mas eu lembro muito dos clipes da época também da Cristina. Até porque, da tipo, eu falava Cristina tudo errado. Cantava Ai, tudo adorava errado em aquela inglês. mulher. If you wanna... Eu não sei inglês. Desculpa, professores de inglês. Pois é, então. Aí eu ficava decepcionada, porque eu não conseguia cantar direito. Eu não sabia nem o que eu tava cantando. A gente inventava nosso inglês. Então, exatamente. Inclusive, falando sobre decepção. Tivemos alguma decepção com algum ídolo, assim, que a gente venerava ou que a gente gostava muito? Eu acho que falar da Lindsay Lohan, né? O próprio Macaulay Culkin também. Eu ia falar sabe? justamente ele. Com Ambos. certeza. Eu Eu acho acho que foi um pouco decepcionante, né? Mas Eles sabe o se que eu perderam, acho? né? Eu acho que pra gente, criança ou pré-adolescente ali na época, a gente tinha muito essa visão deles de perfeitinhos, das figuras legais dos Astros, filmes, né? dos astros. As pessoas... E aí começa a desandar, porque, óbvio, eles eram bem mais velhos que a gente ali na época. Então eles sim. Eu acho entram que nessa lidar fase. com a fama também é uma coisa muito complicada, Muito, né? Quando a é. gente é muito criança, quando a gente é muito adolescente, muito jovem, tem que ter um direcionamento e tem que ter uma cabeça muito grande de alguém Muito. por trás, assim, uma família por trás que esteja realmente te direcionando pro bem, né? Inclusive, eu tava vendo E um mesmo vídeo... assim ainda é um risco, né? É um O risco. É, muito. E eu tava vendo um vídeo esses dias também no YouTube, assim, de um canal, acho que era Feifo, ele que apresenta. E ele gosta de fazer muito contar essas histórias dos artistas, dos altos e baixos. Ele conta da Lindsay, né? Que a época que ela estreou, eu acho que foi em Operação Cupido. Acho que foi isso. Amava esse filme. Dizem que na época ela amava ir pro estúdio porque estava passando uma fase conturbada em casa. Então você vê, Coitada, a gente né? consumia aquilo ali como algo tipo, ai, a Lindsay Lohan, aquela atriz, só que a gente não sabia o que passava, Sim. né? O que passa ali, o que passava na vida E de cada a gente deles. tem muitos traumas durante a nossa vida, nossa infância e tantas outras coisas, né? Imagina, é uma responsabilidade muito grande ser artista. Muito, Né? muito, Então, é o que enorme. passa na É. cabeça de uma pessoa mais Total. jovem, uma pessoa mais nova e que talvez só viveu isso e não teve outras experiências, né? Também. Não, Então é bem muito. complicado. Mas já que a gente, né, tocou nesse ponto desses ídolos, o que vocês acham, assim, de como
essas pessoas, ou quais foram essas pessoas que vocês consumiram e assistiram ali, que influenciaram vocês profissionalmente, com sonhos, como profissionais, assim, de assistir e falar, nossa, Eu quero ser assim, né? quero ser assim. Quero ser igual. Quero. Olha, eu acho que as minhas manhãs na Globo com a Angélica, assim, de todas as loiras, sabe? Das batalhas das loiras, Sim. a Angélica sempre ganhou meu Eu tenho coração, uma pinta gente. igual que dela, legal. Eu tenho uma pinta aqui no umbigo que eu falava que era minha pinta da Angélica. Ah, gente, fala Que é uma sério. mancha E que pra eu tenho aqui criança, em qualquer cima. pinta era da Angélica, né? Eu tenho uma, só que é bem mais clara do que a da Angélica. Mas era da Angélica, amor. Na sua cabeça era da Angélica. Não, com certeza. Entendeu? Com E eu certeza. adorava a Angélica, eu amava. Das loiras todas ali, eu gostava mais da Angélica. Tinha a Mara Maravilha também, que podia ser um pouquinho mais parecida comigo, morena, mas eu amava a Angélica. Mas do Ah, jeito, tá assim, você acha valendo. que te inspirou, queria, falava assim, nossa, eu eu queria gostava mais muito. da Angélica. Eu gostava da Eliana também, gostava. Mas a Angélica eu acho que era mais simpática. E era mais versátil, sabe? Não era só apresentadora ali. Aham. E eu acho que acompanhou também, desculpa. Eu Não, aqui pra mim, ó. Pode falar, amiga. Acompanhou a gente tá a aqui nossa pra Ela geração. não falar fez o mesmo. dela ainda. Quando Porque é depois assim, veio você o sabe. vídeo Eu show. já sei língua. Né? Ela foi Videogame. videogame. Aí ela. Videogame era um programa do video Dentro show, do né? video show. É, exato. E ela foi E era meio que muito legal. acompanhando, assim, Ela né? foi a nossa- crescendo com a geração dela, né? Isso. Não, e ela cresceu muito, Muito. né? Muito. Eu, de verdade, a minha sempre foi a Sandy. Ela sempre foi a minha referência real, assim, A de verdade. Sam? Até porque você Sim. gosta de Ela cantar, me né, mandou um amiga? WhatsApp agora, falando, gente, Então, sabia. menino, eu era apaixonada por ela. Inclusive, foi um dos dias mais incríveis da minha vida quando eu a conheci nos estúdios da Hebe, né? Que a gente foi participar do programa da Hebe. E aí estavam lá a Sandy Júnior. Então, assim, pra mim... Eu ia estar assim. Exato, é quase isso. Porque eu... Só que eu era... Duas entidades infantis lá. Não, mas eu era muito apaixonada. Na verdade, sempre fui apaixonada pelo trabalho dela. Porque aí depois veio na adolescência o programa, né? O De seriado Sandy de Sandy Júnior, o seriado de Sandy Júnior. Enfim, então eu a admirava como cantora, depois como atriz, porque ela fez papéis em novelas, enfim. Ai, vocês lembram de Estrela Guia? Que ela Nossa, fazia? era Eu achava linda tão- aquela novela. Eu era apaixonada. Então, ela foi bem minha referência, assim. Eu falava, um dia eu quero ser como Igual a a Sandy. Sandy. Ah, eu não Só. queria ser ninguém, não. Ah, tá. Ai, A mulher como não ele é queria ser ninguém, maravilhoso. Como eu ele é olhava pra vai mim no espelho e contando. falava, olha, você... Você Vai Quero é o ser cara. você. Claro que não. Eu falei isso no nosso primeiro episódio. Que eu assistia muito vocês e eu queria muito ser aquilo ali, vivenciar aquilo ali. E eu construí, eu acho que isso, eu até falei pra vocês, né, no episódio, que eu acho que eu construí isso dentro de mim desde aquela época. Esse meu desejo de falar, meu Deus, crianças dentro da televisão? Quero também. Como é que faz isso? Ai, Só que que eu legal. lá na Bahia, como é que eu ia conseguir? Sei lá, na época. Hoje. É. Mas aí, fui lá, Você estudei, foi lá. atrás do seu Aqui estou com as sonho. minhas chique amigas. Maravilhoso. Mexendo com as mãos e com os pés pra você. Ai, gente, esse menino é demais, cara. Aliás, falando sobre Angélica e minha preferência por Angélica, a gente acho que já sabe que é do time Angélica, né? Aham. Mas temos as outras loiras Ah, aí, sério, né? o pessoal pode até comentar aí também pra ver qual que era... você era a hashtag Eu não Tia quero Angélica, briga, né, amiga? Eu não Tia quero briga Xuxa. nos comentários. É, Mas não, pode é. comentar aí. Time Angélica, time Xuxa, time Mara, Tim Mara Maravilha? time Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline Tinha a Comenta. Jaque também. grande, querida Jaqueline, que Eliana saiu lá do Bom Dia, ela foi lá e sustentou. Sim. Foi maravilhosa. Foi Foi incrível. maravilhosa. A gente quer você aqui, Jaqueline, pra conversar com a gente. Vai ser incrível, vai ser incrível. Então comentem. Ai, Arrasou. gente. Muito bom. E aí, Jeff, você vai fazer o jogo Ah, Quem eu quero Sou fazer. Eu? Os Gente, ídolos ó, dos a anos 90 pra brincadeirinha que a gente gente? fez no episódio passado com o Rui, se você não assistiu, vai lá assistir. Porque aí é uma forma que você tem também de assistir todos os episódios. Monta uma playlist e assiste tudo aí. A gente fez uma brincadeirinha pra ele descobrir quem era a personalidade ali da época. Que eu vou fazer com vocês também, já que a gente tá falando desse tema. Vamos ver se eu acerto, porque eu sou A meio moça que agora eu vim preparado. Tá. Tá? Eu Quero vou querer ver. fazer também. Vai? Sim. Tá. Ai, gente, já peço desculpas antecipadas. Que eu sou péssima. Cadê eu o esqueci ponto que eu ia ali, um fazer. pouquinho pro lado? Mentira!
Pronto, ninguém vai adivinhar. Cadê minha essa. cola? Já Vou ficar sabe. meio de lado aqui. pra Olha, olhar. gente, em 3 segundos ele pensou na pessoa, tá? Inclusive, a produção, se vocês olharem bem, ela consegue fazer alguma coisa pra vocês adivinharem. É. Mas ela não vai conseguir dessa vez. Vamos lá. É. Foi uma criança que foi A assistente... gente pode responder juntas, né? Para as duas Ah, nós pensarem. duas, tá. Foi uma criança que foi assistente de palco. Ixi, já começou Ai, difícil. já sei quem é. Ah. Já sei quem é. E essa pessoa começou dublando Daniel. Assistente de palco. Aham. Dublando Daniel. É, amor. Onde vocês estavam? Veste a calça Saint-Tropez que deixa o biguinho de fora. Entra na onda em Gente. rebote. Ó, dei até a dica da música. Mulher viralizou esses dias. Você não tem celular, não? Beatriz? Eu tenho, mas juro, não faço a Ó, menor nossa, ideia. Já descobriram ali, né? Já? Lembra Gente! dele? Ainda dei a dica, é ele. Cadê o ponto? Gente, não tem como dar mais Cadê o dicas. ponto? Foi um grande ícone aí dessa época. Mas pelo amor de pera, Não ele lembro. ele ainda sei. é famoso? Hoje em dia ele é famoso? Não, ele está no meio artístico agora Tá. como cantor. Certo. Mas ele foi um assistente de palco, assim, muito famoso na época. Aonde? No Domingo Legal. Assistente de palco do Domingo Legal. Amiga, eu vou ter que falar o nome, né? Porque... Gente, vocês Por vão falar favor, que não, sabe. eu não sei. Danny Boy. Vocês lembram do Danny Boy? Nossa, Gente! não. Não, eu lembro do Danny Boy. Mas foi essa eu história? jamais que eu ia lembrar. Amiga, o Danny Boy, Guguzinho, Não, amiga, tamo assistente de junto. Nossa, palco. obrigada. Não, Ah, mas eu não porque, tenho pelo culpa se vocês estavam gravando. A Tá gente bom. não, a gente estava assistindo televisão. Ah, pode entendeu? ser, pode ser, gente. É, Desculpa, pode ser. tá? Se eu tava trabalhando. Eu e Logo todo ali. mundo. Gente, mas entendeu? difícil essa, amigo. Você pensou Eu fa- demais. amiga, não, eu muito falei. elaborado. Eu vou falar Que uma mais facinho. fácil. Eu quero igual do Rui, vai. Eu vou fazer uma Faz fácil. uma que eu faço uma fácil pra Vivi. Eu vou fazer uma fácil. Eu posso ser outro... Bom, peraí. Calma aí. É muito fácil, Beatriz. Ó, vamos falar que é de um programa infantil. Ah. Já é a primeira dica. Qual emissora, Ah. amiga? É assistente de palco? Eu acho que é da eu cultura. acho. Eu acho. Ah, Eu tá. acho que é da cultura. Ah, tá. Tá. Ou pode ser do SBT também. Um dos dois. Que agora eu não me lembro. Hã. Mas eu Ah. sou um programa e tem um igual a mim. Gloob Gloob. Não. Não. E tem um igual a mim. Castelo Rá-Tim-Bum. Igual. Quem que é do Tem Castelo um Rá-Tim-Bum? gêmeos, não tem os gêmeos lá? Ah, os cientistas. Mas É. não. Não. Eu sou o personagem principal do programa. Sou eu e alguém igual a mim. E nós usamos... Ai, não posso falar. A nossa roupa é azul e branca. Ah, gente. Agora que é a hora de vocês exata. aí me darem Foi uma fácil, não dica. Muito fácil. Muito fácil, não tá? Ah, é uma fruta? Sim. Não, não era TV Cultura, eu acho que era... Ou SBT ou era Cultura, um dos dois. Era SBT, né? Eu sou o B1 e você é o B2. Ah, tá! Bananas de pijama. Bananas de Foi boa, Beatriz. Errou a Obrigada, emissora. gente. Não, Vendeu eu o produto disse- errado. Tudo errado, Eu amiga. Não, para. Castelo Rá-Tim-Bum. Eu E disse eu, hã? que era SBT ou Cultura, não, Não, tinha você falou- certeza. Tá, gente. Peraí. Vamos pra Porque Vivi. é de verdade. Uma pra eu Vivi era meio- acertar. vai. Apesar que eu também não acertei a primeira. Vai, amigo. O que Muito eu faço bom. pra Vivi acertar depois de B1 e B2 da TV Cultura? Mas ela acertou. É. Valeu. Aliás, você que não acertou ainda. Ah, mas porque Então, você a foi na gente tem que TV fazer uma- Cultura, eu Ai, fui... gente, eu sou Ah, eu péssima. falei que Faz era- um aí pra mim, Vivian. Tu não é a boa? Tá bom, vamos lá. Eu não sou do Brasil. Eita. Eita. Eu também moro não. numa vila. Chaves? Ah, muito fácil. Nossa! Parabéns, Vivian. Você tentou. Gente, vamos aplaudir, Vivian. Por favor. Foi Que ela foi maravilhoso, Nagura. Muito obrigado. Mas, ó, eu vou falar que eu pensei no Vila Sésamo, mas eu não fui Aí, ó. na Amigo, eu Vila devia do ter feito Chaves. pra Beatriz. Ai, É. isso. Ah, não, É mas que- na próxima dica eu já Amiga, ia é que eu ainda acertar, tô com tenho bananas de certeza. pijamas da TV Cultura. Eu tava aqui com Olha, o quê? você para de ser mal criado. Eu fiz Gente, tudo. esse menino é muito mal criado. E eu, Fernanda, mas Fernanda não é uma fruta.
Fernanda? Como assim? É porque ela Fernanda? apresentou o X-Tudo na TV Cultura, Ai, né? é verdade. Aí eu, Fernanda, ela é uma mulher fruta agora, Fernanda Souza. Primeira mulher fruta, mulher sanduíche, gente. Fernanda Souza. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos seguir. Gente, um ídolo que fez vocês sonharem. Olha, Mas eu quero, assim, a pessoa. Não quero produto, né? Eu quero o ídolo. Aquela pessoa que fala assim, meu Deus, sonhei em triscar nessa pessoa, sabe? Nossa, sabe uma atriz que eu olhava assim, eu falava, meu Deus. Ana Paula Arósio. nossa, maravilhosa. Gente, eu olhava Um paparazzi aquilo. fotografou ela esses dias, ela está impecável de linda. perfeita. Eu Perfeita. olhava aquilo e falava, Eu tô gente, igual parece também, até porque que é eu uma envelheci boneca de igual. porcelana, de Maravilhosa. tão linda que era. Era a minha referência. Eu falava, não, eu quero ser igual Nossa, essa mulher. ela- Mas isso daí Ai, gente, eu não sei. Nenhum eu queria ser, Hellis porque eu gostava mortal. de tanta gente, eu tinha tantos ídolos. Amiga, assim, É difícil. eu acho... É, não, Pesquisa, mas que é qual- pergunta difícil é. essa. É, mas eu acho que tem uma pessoa que se qualquer um de nós aqui... Acho que Beatriz, óbvio, Beatriz conheceu, mas Uhum. a sensação de conhecer essa pessoa, eu acho que gera isso em qualquer pessoa ali Ah, dos anos Silvio 90. Santos. Não, Xuxa. Sim, sim, produção, sim. Pra quem foi criança ali, sim. Ah, não, sim, é. Porque eu Ai. acho que, Boa parte, vai. por mais que eu acho você que a não grande goste... minoria... É porque, mas amiga, eu acho que é por mais que você não goste, aquela mulher, ela aparece na tua frente como uma entidade. Sim. E ainda mais naquela época, inacessível do jeito que era... Ia, sabe, Aham. qualquer criança ia ficar tipo assim... Não é. A Xuxa era a referência, realmente. Não dá, gente. É uma pessoa que vendeu 700 milhões de copas... Copas. Não. Cópias no mundo. Não, e até hoje, ela causa impacto Não, onde quer total. que vá, né? Total. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas Mas, eu ó, acho. vou falar uma pessoa que eu gostei muito de conhecer também. Hebe Camargo. Ah, maravilhosa. maravilhosa. Ai, gente, vocês... Gugu Liberato, que é Eu incrível. tinha um negócio que eu falava que Também, quando eu ficasse né? famoso, eu Também. queria sentar no sofá da E Silvio Santos também, eu gente. sentei. Eu também. Ah, eu não, tenho é. uma... A gente teve, né? a honra Quando eu de ficar poder famoso, faz um conhecê-los. sofá da Hebe pra eu sentar. Vai ser o próximo E aí programa. ela pergunta pra mim assim: você se vislumbrava com a fama? Uma criança Aí de Beatriz 7 calculando que anos, quer 8 vislumbrar, anos de Vivian. idade. Aí eu disse, mais ou O que é menos. vislumbrar, tia Hebe? Não, então, aí eu digo, mais ou menos ela diz, ai, criança é sincera, né? Que Ah, que gracinha! Maravilhosa, A né? calça Ela é linha dela incrível. caiu no clipe, né, amiga? Eu amo. Vou lembrar pra sempre. Qualquer episódio eu vou mandar colocar aqui na tela. gente. Foi incrível. Vai ser legal. Gente, ó, tá acabando aqui, mas vamos já trazer aquele spoiler maroto Pro pra próximo galera. episódio. O que vai rolar, Jeff? Ai, vamos aqui, ó. Gente, se tem uma coisa que assim... Tem muita coisa que rolou nos anos 90 que não daria pra rolar hoje em dia. Que Que ia seria ser cancelamento cancelado. da certa. Com certeza, amigo. Pensa em várias outras propagandas, músicas, artistas que seriam cancelados, gente. Aí- E olha que não é uma época tão distante, né, amiga? Não, não é. Aliás, mudou muito, mas como isso era permitido, gente? Como isso era permitido. Esse será o tema do próximo capítulo. E ó, que tem muita Nossa, coisa pra gente próximo falar, viu? episódio. Tem, Muita coisa. tem música, tem comercial, tem programas, tem muita coisa, né, Nagura? Muita coisa legal, gente. Mas é isso, acabamos né? por aqui É esse isso. episódio. Gente, Vocês gostaram? não esqueçam, curtiu o nosso programa, deixa seu like aqui. E ó, daqui a pouquinho tem outro episódio quentinho, super gostoso, Maravilhoso. super Com divertido. esses apresentadores aqui, ó. Se você lembra de algum amigo que gostaria de assistir e que se identificaria com esse episódio, manda pra ele também, tá? Compartilha com ele, porque vai ser delicioso. Ou manda pra qualquer outro também que eles vão gostar, eu tenho certeza. Tá? Tchau, gente. Até o próximo episódio. Pergunta.